O Gabriel falou aqui, né? Talvez você não tá num dia bom, talvez você chegou aqui hoje cansado, talvez você chegou aqui desanimado, as coisas na sua vida não tá dando certo, tem muita coisa pesada, muita coisa complicada. Mas, como disse o Nego aqui, hoje é um dia de você achar descanso. Hoje é o dia de você entregar para Jesus, de você poder experimentar. Talvez você já experimentou tanta coisa na sua vida, talvez você já viveu tanta coisa, você já buscou refúgio em tantos lugares. E hoje Deus ele te dá a oportunidade de você buscar refúgio nele, de você abrir o seu coração, de você dar lugar para ele entrar e te mostrar. Salmo 34:8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então, olha, experimenta. Talvez você já experimentou tantas coisas. Deixa Deus falar com você nessa noite, abre o seu coração, pede ele para não deixar nada te atrapalhar. Vamos abrir lá em Marcos, no capítulo 8, e a gente vai ler no versículo 22. O 22 até o 27 que a gente vai ler. Então chegou a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse Jesus. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Se essa passagem ela é interessante, porque não é que o milagre falhou na primeira vez. Não é que Jesus não teve poder suficiente ali para restaurar a visão dele na primeira vez. Mas a gente aprende algumas coisas aqui. É Jesus mostrando pra gente. Primeiro que vai falar que recobrou a vista dele. Ou seja, esse cara que estava cego, antes ele enxergava. Então, por alguma situação, ele perdeu a visão. E aí, primeiro, ele começa a ver embaçado. Isso vai mostrar algumas coisas. Porque talvez ele é um processo que iniciou. Talvez é algo que inicia na nossa vida. Algo que a gente está começando. Talvez a gente ainda não tenha um entendimento. A gente não consegue realmente ver com clareza. E depois Jesus toca de novo. Mostrando que agora ali a obra estava completa. Essa pessoa passou por um processo até que ficou tudo perfeito. E mostra também para nós que tem pessoas aqui hoje que tá cada um com uma visão. Vai ter gente aqui que tá cego, não tá vendo nada. E aqui eu tô falando espiritualmente. Tem gente que tá, como o primeiro toque que esse homem recebeu, tá vendo embaçado, não tá entendendo, não tá conseguindo discernir as coisas. E tem também aquele que hoje já tá vendo tudo perfeitamente. Que Deus já tá tratando, que Deus já tá movendo. Que tá entregando mesmo a vida para Jesus. E eu quero te levar para raciocinar, para a gente entender em que parte da nossa vida que a gente que tá, qual situação dessa que a sua vida tá. Como que tá a sua vida? Como que você tá enxergando? Coloquei o tema para nós, exame de vista. Como está a sua visão? Ou ficar sem enxergar é muito ruim. Eu comecei a usar óculos com 12 anos e eu sempre fui muito negligente com isso. Sempre enrolei para fazer exame, eu enrolava demais. Chegou numa época que eu fiquei uns 5 anos sem lá. Só que nisso aí eu desenvolvi uma doença. E no meu olho esquerdo, ele foi de. Ele foi subindo aos poucos, começou com meio, da última vez que eu tinha olhado tava 2 e pouco, quando eu voltei tava com quase 10, tava 9,75. Então eu já não enxergava praticamente nada. Se eu tampasse meu olho, eu não conseguia ver o rosto de ninguém, nem aqui na frente de forma nítida. Tudo embaçado. E aí eu fui fazer um exame assim, porque o meu óculos de 5 anos tinha quebrado.
que eu usava pouco, mas eu fui lá e o cara falou: não vou te passar 1 grau para esse olho esquerdo porque não vai adiantar nada. Se eu pôr grau, não vai pegar. Seu grau tá muito alto. Eu falei: ixi, agora complicou. E aí eu fui. Aí foi um processo, precisei de fazer uma cirurgia. E hoje, graças a Deus, de 10 caiu para 1. Então, graças a Deus, já tô vendo de novo. Mas como que realmente é muito ruim você ficar sem enxergar, velho. Como que realmente, tipo assim, atrapalha. Quando esse olho voltou, o outro melhorou. Ué. Aí eu vi que eu tava forçando muito ele, porque uma coisa vai atrapalhando a outra. E assim, da mesma forma, é a nossa vida espiritual. O diabo, ele quer nos cegar. Ele quer nos cegar com o pecado, ele quer distorcer a nossa visão do que é certo, ele quer adulterar a nossa visão. Ele quer que a gente comece a enxergar as coisas da forma que ele quer te mostrar, não da forma certa, não da forma que Deus criou para si. E aí nisso o ser humano tem se perdido. O ser humano hoje já não consegue enxergar mais nada. O ser humano, longe da presença de Jesus, ele não enxerga nem o próprio mal que habita na vida dele, nem o próprio mal que está levando ele para a morte. Porque na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Em 2 Coríntios 4, no versículo 4, vai falar assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha, existe um inimigo da nossa alma. E ele não quer que a luz do evangelho, que a palavra de Deus chegue até a sua vida. Ele quer te deixar numa situação confortável, que aos seus próprios olhos vai parecer boa, mas que você não vai estar vendo nada. Ele quer te cegar. E aí a gente tem que parar para raciocinar. Será que hoje você já está cego? Será que eu estou cego? Como que eu estou vendo? Como que está a situação ao meu redor? Como que está a minha vida? O primeiro ponto que eu coloquei para a gente aqui é qual que é o seu diagnóstico. E dentro disso aqui eu vou falar 3 visões que a gente tem que ter. Um claro entendimento de como que está na nossa vida. A primeira delas é a visão de nós mesmos. Como que está você hoje? Você consegue ver realmente como que está a sua vida hoje? Onde que as suas atitudes, onde que as suas escolhas estão te levando? Você está indo para um bom caminho ou para um mau caminho? Quais desejos você tem? O que chama a sua atenção? O que brilha nos seus olhos? Onde que você sente prazer? Será que é num desejo maligno? Em algo que você não fala com ninguém, que você não conta para ninguém? Será que o que arde faz o seu coração arder? É um desejo de ficar com talvez uma mulher, um homem casado, de cometer um adultério? Será que o que arde no seu coração é um desejo de fazer tudo de errado, de abusar de alguém, de matar alguém? O que tem ardido no seu coração? Qual desejo você tem? Quais objetivos você tem para sua vida? Será que você está totalmente focado só em ganhar dinheiro, e isso virou o seu Deus? Nada mais importa, o principal primeiro é o seu dinheiro. É onde que você pode chegar, onde ele pode te levar. Dinheiro é bom. Tem que trabalhar mesmo, tem que se esforçar mesmo, tem que correr atrás. Mas ele não pode dominar a sua vida. Ele é um ótimo servo, mas você não pode servir a ele. Ele que tem que te servir. Como que está a sua vida hoje? Será que sua vida, as suas atitudes, as suas escolhas têm agradado a Deus? Hoje, separando para analisar, principalmente quem já está aqui há mais tempo, principalmente quem já ouviu a palavra, quem já conhece a palavra, quem cresceu na igreja, separando para analisar, você não é bobo, você sabe o que é certo e o que é errado.
A sua vida hoje tem agradado a Deus? Os seus pensamentos têm agradado a Deus? As suas vontades? Ou você está levando uma vida de qualquer maneira, você está levando uma vida de qualquer jeito? Totalmente inconsequente? Vai analisando, vai raciocinando como que você está hoje. Se você tem inventado desculpas para viver da forma que você quer. Tem gente que inventa muita desculpa. Porque não quer abrir mão de quem é de verdade, entendeu? Aí vai inventando desculpa, vai pôr a culpa nas pessoas, põe a culpa num amigo, vai inventando desculpa, mas nunca assume a responsabilidade. Porque é muito mais fácil eu massagear o meu próprio ego do que eu dar o braço a torcer. É muito mais fácil eu querer viver a minha vontade, eu querer viver o meu prazer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, do que eu reconhecer que eu tô errado. Só que toda escolha nossa gera consequência. E a conta, uma hora ou outra, ela vai fechar. E existe um preço a ser pago. Esse preço Jesus pagou na cruz quando ele morreu. A escrita de dívida que estava sobre a humanidade, Jesus ele já pagou. Só que para a gente pegar isso e viver, a gente tem que reconhecer. A gente tem que arrepender. A gente tem que pedir perdão para Deus. E aí, pela graça, nós somos salvos. Um outro olhar que a gente tem que ter, que a gente tem que estar bem atento, é qual que é a sua visão sobre as pessoas, sobre o próximo. O que pega muita gente é a inveja. Tem gente que é extremamente invejoso. E a vida da pessoa é boa. Se olhar assim, a pessoa ela talvez está num relacionamento bom, tem uma condição de vida boa, mas é invejosa. Pessoa invejosa, ela não pode ver ninguém se dando bem. Aí se vai corroendo ela por dentro. Ou então a pessoa já carrega um ódio há muito tempo, que é doido para matar o outro. Não libera perdão. Tem raiva, tem rancor. Só que isso é coisa que vai refletir dentro de você. Não vai afetar a outra pessoa, vai afetar você mesmo. Tem gente aqui que já não enxerga mais as pessoas como o valor que a pessoa tem. Enxerga simplesmente como um objeto que usa na hora que quer, do jeito que quer e depois simplesmente descarta. Brinca com o sentimento das pessoas. Não pensa hora nenhuma no outro, só nela mesma. E talvez hoje a sua situação é essa. Mas também talvez amanhã você se torne o objeto de alguém. Ou você já é. As pessoas usam você, abusam de você, fazem o que querem com você e depois simplesmente descartam. Uma vida longe da presença de Deus, ela é assim. A humanidade hoje é desse jeito. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Ninguém tem valor mais. A pessoa só é útil enquanto tá sendo... A pessoa só tem valor enquanto tá sendo útil. A pessoa só tem alguma importância enquanto tá sendo prestativo. Se fala um não, acabou. E aí o ser humano vai se perdendo desse jeito. Então eu quero deixar uma pergunta. Como que você tem visto as pessoas? Como objeto? Como algo útil? Para o seu próprio ego? Para sua vida? Para aquilo que você está buscando? Ou você está vendo as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça? Entendendo que o mesmo Jesus que morreu por você, morreu também por ela? Entendendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, por mais chato que a pessoa seja, por mais insuportável, por mais raiva que você tenha dela. Ou, certa época da minha vida, aconteceu uma situação que eu fiquei muito mal, me deixou muito estressado, com muita raiva, com muito ódio.
E aí eu fiquei desorientado assim na época. Só que depois eu fui entendendo que a pessoa, ela não fez mal pra mim diretamente. Mas aí eu fui entendendo que essa pessoa precisava mais da graça de Deus do que eu. Como que eu ia guardar uma raiva, um rancor? Essa pessoa, ela precisa da graça de Deus, ela precisa da misericórdia de Deus, do favor de Deus na vida dela. Ela precisa ser alcançada por Jesus. E isso me ajudou a perdoar, me ajudou a tocar o barco, seguir em frente, não ficar preso. A gente tem que entender que as pessoas precisam da graça de Deus. Por mais ruim, por mais ordinária que a pessoa seja, ela precisa da graça de Deus. E talvez hoje você é a pessoa que está precisando da graça de Deus. Talvez você é uma pessoa com um coração ruim, que faz o mal com os outros, que maquina, que planeja o mal contra as pessoas. Mas olha, a graça de Jesus pode alcançar a sua vida e pode transformar o seu coração. Pode te mostrar que não é porque você já sofreu antes que você vai sofrer sua vida toda. Que não é porque você passou por muita coisa, você carrega muito trauma, que isso precisa ir com você durante toda a sua vida. Se você não tomar um posicionamento diante de Deus, realmente isso vai te carregar durante toda a sua vida. Você pode ter 60, 70, 80 anos. Vai estar lá o trauma, vai estar lá a amargura, vai estar lá o rancor, vai estar lá a maldade. Mas se você decidir hoje, independente de quantos anos você tem, Jesus, ele já quebra isso hoje na sua vida também. Ele já começa a agir na sua vida hoje. Você não precisa carregar isso mais. Você não precisa continuar desse jeito mais. Tem uma oportunidade para você hoje ser diferente, ser transformado, iniciar um processo na sua vida, receber um toque de Jesus. E uma outra visão que eu coloquei aqui que a gente tem que raciocinar e entender é a visão de onde a gente está implantado, de onde você está, a visão dentro da sua casa. Você tem que saber quem são os da sua casa. Você tem que saber, você tem que reconhecer. Isso não vai te fazer amar mais ou amar menos, muito pelo contrário. Na verdade, quando você reconhece quem é a pessoa, você começa a ter até um amor maior por ela, porque você vê que ela realmente precisa de Deus na vida dela. Sabe, você tem que conhecer quem que é seu pai, quem que é sua mãe, quem são seus irmãos, a pessoa que você se relaciona, seja um namorado, seja um marido, esposa, não sei. Você tem que reconhecer, você tem que entender, você tem que pedir a Deus para te mostrar quem que é com clareza, para você não ficar enganado. E isso ao mesmo tempo é libertador. É libertador. Quando você entende quem que é que você está relacionando, quem que está próximo de você, realmente é muito libertador. E você tem que ter essa visão, você tem que raciocinar qual que é a sua visão sobre a igreja que você está, qual que é a sua visão sobre o Unânimes. O que você acha aqui do Unânimes? O que você pensa do Unânimes? Você vê o Unânimes como um lugar onde realmente Deus tem agido, culto após culto, onde realmente vidas têm sido transformadas, vidas têm sido libertas, onde ciclos realmente têm sido quebrados, como foi pregado aqui nessas quarta-feiras de janeiro? Ou você vê como só mais um lugar que você vem para passar o tempo? Ou você vê tudo de forma ruim? Sabe, tem gente que só reclama. Tem gente que nada tá bom. Só reclama. Tem um ar-condicionado, reclama que tá frio. Tira o ar, reclama que tá quente. Tem a cadeira, reclama porque não tem um estofado. Tira a cadeira, reclama que tem que sentar no chão ou ficar em pé. Nada tá bom. Vocês já viram que tem gente que nada tá bom? A pessoa reclama de tudo. Aí a pessoa, de verdade, eu acho que a pessoa que só reclama, a vida dela é muito triste.
Sério, velho, deve ser muito triste. Porque a pessoa não tem prazer em nada. Não tem prazer em nada. Como que a pessoa consegue viver dessa forma? Só reclama, só acha ruim de tudo. Nada nunca tá bom. Aí a pessoa começa a duvidar das coisas. Olha, você ter dúvida sobre qualquer coisa relacionada aqui, não tem problema. A dúvida não é o problema. Você pode procurar alguém e perguntar. Se não for para você saber, você pede a Deus para te ajudar a confiar. E isso não tem problema nenhum. O problema é quando, em vez de você procurar a pessoa certa, você sair falando de qualquer jeito com qualquer um. Aí, deixa eu te falar, só está te mostrando que você é uma pessoa rebelde. E se você junta com essa pessoa, você também está sendo rebelde. E lá em Provérbios vai falar que os rebeldes, eles só procuram o próprio mal. Aquela pessoa que só procura o próprio mal, porque ela só pensa nela mesma. O negócio dela é causar problema. O negócio dela é dividir, é atrapalhar. E a gente tem que tomar cuidado para não se tornar esse tipo de pessoa. Eu quero que você raciocine dessa forma. Não é para te acusar, é um alerta. A gente tomar cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Por isso que eu tô falando, a gente tem que analisar como que tá a nossa vida. Como que tá a minha vida hoje. E aí lá no Salmo 139, no versículo 23, vai falar assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo eterno. Olha, você quer realmente saber quem que você é? Realmente saber quem é você? Pede a Deus para sondar o seu coração e te mostrar. Tem muita coisa que você já sabe, mas tem coisa que está oculta. Tem coisa que você nem percebe. Então pede a Deus para sondar o seu coração, para mostrar quem você é de verdade, para te mostrar se realmente o que você pensa está certo ou não. Pede para Deus. Fala: Deus, me ajuda a ver se eu estou certo ou não. Me dá um discernimento, abre meus olhos para isso aí. E aí, deixa eu te falar, quando Deus te mostrar, quando Deus trazer ali o diagnóstico para sua vida, você vai poder tomar uma decisão de continuar do mesmo jeito ou de deixar Deus te tratar. É onde entra o arrependimento, você pede perdão para Deus. E Deus, ele te perdoa. E aí você começa a viver o tratamento de Deus para você, que é o segundo ponto que eu coloquei pra gente aqui. Quando aquele cego vai até Jesus, Jesus ele pega ele e tira ele da aldeia. Jesus leva ele para fora da aldeia. Aquilo ali está representando o quê? Que Jesus ele vai separar a sua vida. Jesus ele vai tratar com você no individual. Jesus ele quer te tirar do meio de onde você está, daquele tumulto, daquela muvuca, das muitas vozes que você tem ouvido. Ele quer te tirar, ele quer te separar. E ele vai te pegar pela mão e te levar. E aí entra alguns pontos para a gente passar por esse tratamento. Primeira coisa que eu coloquei para nós é a humildade. Olha, vão raciocinar. O cara chegou para Jesus e falou que precisava de voltar a ver. Jesus cospe e passa na cara dele. Você pensando friamente, se alguém cospe e passa na sua cara, você vai querer dar um soco na pessoa. Mas ele foi humilde. Ele recebeu aquilo que Jesus tinha, da forma que Jesus quis fazer, ele não ficou questionando, não. Jesus ele vai nos tratar. Jesus ele vai entrar em áreas da sua vida que vai te confrontar. O evangelho é isso, ele traz confronto para a nossa vida. Porque a gente tem que largar quem nós somos para poder viver uma nova vida diante de Deus. O que fala lá em Lucas 9:23, Jesus ele fala: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me segue. Então a gente tem que ter humildade,
para deixar Deus tratar na nossa vida, para morrer a minha vontade, para morrer a sua vontade, para morrer a nossa natureza caída. Onde Jesus ele vai entrar e ele vai mudar. Ele vai entrar em muita coisa, vai entrar em conflito. Só que pode ficar tranquilo também, que Deus ele vai fazendo à medida que você aguentar, à medida que você der lugar. Vai abrindo o coração, vai deixando Jesus te tratar. E ele te conhece, ele vai fazer da forma que você vai aguentar. Então confia em Deus. E começa a ser humilde e viver esse processo. Outra coisa, seja sincero com Deus. Quando Jesus toca naquele homem a primeira vez e volta a vista dele ali, olha, já foi um grande milagre, o cara não enxergava nada. Agora ele voltou a ver. Estava embaçado, mas pelo menos ele estava vendo. Antes era tela preta, agora ele está vendo. É um milagre. Mas ele foi sincero, porque ele entendeu que Jesus é poderoso para ir muito além. Ele falou, olha, eu estou vendo embaçado, Deus. Eu ainda não estou vendo 100% não, eu estou vendo embaçado. Talvez Jesus já começou uma obra na sua vida, mas você se acomodou com a situação. Então, olha, seja sincero com Deus. Fala, Deus, eu estou acomodado. Eu estou parado no tempo, mas eu quero ir além, porque eu sei que com o Senhor eu posso. Com o Senhor eu posso chegar no 100%. Eu posso ver com clareza. Foi isso que esse homem fez. Ele sabia que Jesus era poderoso para curar ele. Se Jesus começou a abrir os olhos dele, podia restaurar tudo. E Jesus foi e restaurou mesmo. Jesus tocou mais uma vez. E ele voltou a ver com clareza. Talvez você está parado no tempo, porque está faltando você ser sincero com Deus e você falar com ele o que está te prendendo, o que está te travando. Qual área da sua vida que tem te travado, que está te agarrando, que você não consegue sair? Pede ajuda para Jesus, se humilhe e seja sincero diante de Deus. Fala com ele a verdade. E entrega mesmo. Entrega tudo, velho. Entrega tudo. Começa realmente a viver uma vida para Jesus. Começa realmente a gastar sua vida para Jesus. Não tem nada mais importante, não tem nada melhor também do que estar na presença de Deus, do que viver uma vida para Deus. Sabe, a pessoa que ela entrega a vida para Jesus por completo, totalmente, que ela cai de cabeça mesmo, que ela começa a participar das coisas, ela vem em todo culto, ela vai em todo evento, ela não tem tempo nem para ficar de mimimi. Não tem tempo para criar picuinha, para ficar com a cabeça voando. Não, começa a participar de tudo, começa a priorizar. A congregar, como fala lá em Hebreus, para não deixar de congregar. Entra de cabeça mesmo e larga o resto, azar. Fica pensando o que as pessoas vão pensar, não. Não fica pensando o que seus amigos vão pensar, não. Você está vendo o que Deus pode fazer? Você está vendo, raciocina um pouquinho. Você está vendo onde Deus pode te levar e o que Deus pode fazer na sua vida. Não tem nada melhor do que estar aqui, na presença de Deus. Não tem nada melhor do que gastar o seu tempo nas coisas de Deus. Tem 12 anos que eu escolhi gastar minha vida diante de Deus. Errei pra caramba nesse tempo. Bati a cabeça com muita coisa. Fui ignorante em muita coisa, não dei ouvido em muita coisa. Mas uma oração que eu fiz lá no início foi para, independente do que acontecesse na minha vida, eu nunca levantar contra a obra, eu nunca levantar contra a igreja. Porque qualquer coisa que desse errado, a culpa era minha. Eu escolhi desse jeito, as minhas atitudes me levaram para esse lugar. E não tem nada melhor. Onde você está num lugar onde você aprende com os outros, onde você vê muita coisa, onde você evita passar por muita coisa, por histórias que você vê, por conselhos que você recebe, por pessoas que realmente querem te ajudar, querem te impulsionar. Não quer te matar, não, igual lá fora, mas quer te ver bem.
quer te ver melhor do que elas. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Para as pessoas serem melhores do que nós. Quantos anos eu vejo o pastor Zé Ricardo falando isso, eu vejo o Milton falando isso, e como que eu vou querer fazer diferente? Como que eu vou ter um sentimento diferente? Então pede mesmo para Deus, para você começar a viver isso, para você começar a sentir isso. E dedica a sua vida mesmo, coloca isso aqui como uma prioridade, porque é bom demais, velho. É bom demais. E não importa o que você vai fazer, não. Seja limpar, seja trabalhar, é bom demais. Poder estar na condição de servo, de servir. Quantas pessoas ao longo desses anos já não me serviram com tanta coisa? É bom demais isso aqui. Você começa a viver aquilo que Deus tem para você, os propósitos que Deus tem para sua vida. Você começa a receber as bênçãos que Deus tem para você. Jesus, ele quer tratar mesmo por completo a nossa vida. Por completo, ele quer tratar tudo. Tudo, colocar tudo no lugar de novo. Ele quer recolocar tudo no lugar. A gente está começando o ano, velho. Aproveita. Aproveita essa oportunidade. Olha, começa hoje. Dá um passo de fé hoje. Começa a realmente ter uma vida de relacionamento com Deus. E pra gente finalizar aqui, o último ponto que eu coloquei para nós é a gente fazer um exame de rotina. Depois que eu operei, eu precisei ir várias vezes na clínica lá, no médico, pra ele ir acompanhando o processo ali. Então, nos 3 primeiros meses, eu fui bastante. Depois do terceiro mês, ele falou: agora você volta daqui 1 ano. Quando fizer 1 ano que você operou. Aí fez 1 ano em novembro, em dezembro, voltei lá, ele falou: ó, manteve estável tudo, daqui 1 ano você volta de novo. Ou seja, agora eu tenho que fazer esse acompanhamento o resto da minha vida, pra ver se a doença realmente parou, estabilizou, como que tá. Com Deus, a gente tem que fazer esse autoexame todas as vezes. A gente tem que pedir a Deus para nos examinar, mas não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, mas é todos os dias. Quando vai finalizar o texto que a gente leu, no último versículo, que foi o versículo 27, não, foi o 27 não, 26. Aí olha o que Jesus fala, recomendou-lhe, não entres na aldeia. Jesus tirou ele da aldeia. E Jesus no final ele fala com ele assim, não entra na aldeia. Não volta para onde eu te tirei. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque na Bíblia vai falar assim que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente para, se a gente começa a dar ouvido para a nossa própria voz de novo, se a gente começa a dar ouvido para as pessoas de novo, a tendência nossa é voltar. É entrar de novo na aldeia. É voltar para onde Deus já te tirou. E aí, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai, ó, com os 2 pés no seu olho para te cegar de novo. Para te arrebentar. Para te destruir. Para te prender de uma forma que ele não quer te perder nunca mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado e pedir mesmo a Deus para nos examinar todos os dias. Só que talvez você já está nessa situação. Talvez você já está todo preso de novo. Talvez Deus começou uma grande obra na sua vida e você já voltou para o mesmo lugar que você estava antes. E na verdade agora está pior. Porque na Bíblia fala que quando um demônio sai e ele volta e vê a casa vazia, ele vem com mais 7. Ele vem e chama a turma toda. E aí a sua situação fica muito pior do que no início. Mas o mesmo Jesus que te tomou pela mão e te tirou uma vez, ele te tira de novo.
O mesmo Jesus que te resgatou uma vez, ele quer te resgatar de novo. Não importa qual o tamanho do buraco que você tá. Jesus, ele estende a mão e te puxa. Se você der lugar para ele mais uma vez. Se você abrir o seu coração para ele de novo. E ele faz o processo todo de novo. Ele te cura, ele te liberta, ele faz tudo de novo. Porque ele quer ter você com ele. Ele quer te salvar e ele quer ser o seu Deus. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar entendimento de como que você vai viver a sua vida. Por que que tem coisas que eu não posso fazer? Ou por que que eu não vou fazer isso? Jesus, ele vai te dar um entendimento. Ao ponto de você, não é que você não pode, é que você vai escolher não fazer. Você vai ver que realmente é muito melhor não fazer da forma que você queria. É isso que Jesus faz, ele nos mostra. Lá em Jeremias 23 vai falar, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos não de paz, pensamentos não de mal, mas sim de paz. Para te dar um futuro que você deseja. Pô, ninguém é louco de querer o mal para si mesmo, não. Mas ainda que seja, talvez você é um louco desse. Jesus, ele quer te dar um bom futuro. Talvez você chegou aqui ouvindo a sua vida toda que você nunca ia ter um bom futuro. E talvez isso tenha arrastado dentro de você por muito tempo. E é isso que você tem vivido mesmo. Você não está tendo futuro nenhum. Mas Jesus está te falando nessa noite que tem um futuro para você. Tem um bom futuro para você. Jesus está te falando nessa noite que existe uma vida eterna para você. Basta você abrir o coração e entregar para ele. Fique sob seus pés. Quem puder, lógico, né? Olha, eu não sei como que você tá e nem como que você chegou aqui. Eu não sei o que que você raciocinou durante essa mensagem, como que você está enxergando a sua vida, como que está a sua visão diante de Deus nessa noite. Mas eu quero te falar que independente de como você está, Jesus, ele é poderoso para restituir. Se entrou na sua mente algum pensamento maligno, se alguém julgou alguma coisa na sua mente, e isso está te afetando, isso está te atrapalhando, isso tem tirado você da presença de Deus. Olha, Jesus, ele quer eliminar esse pensamento e ele quer te mostrar o que é certo de verdade. Se você está dando ouvidos para alguém, está deixando ser influenciado, Jesus quer te mostrar o que é certo de verdade. Você não precisa mais continuar do mesmo jeito. Eu quero chamar aqui à frente, para a gente estar orando, quem realmente quer mudar a situação, quem realmente quer ser restabelecido por Deus, quem precisa ter a visão retomada, ou quem chegou aqui cego pelo pecado, porque nunca foi bem instruído, e quer viver algo novo. Quem está cansado da vida que está levando e quer encontrar refúgio no Senhor. Quem está cansado do pecado que tem prendido a sua vida todos os dias e quer ser liberto. Quer pôr um fim nisso. Quer ter a sua visão restabelecida. Vem aqui à frente e a gente vai orar. Jesus quer tratar cada área da sua vida.